Bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui, é uma alegria poder estar com os irmãos, estarmos juntos, cultuarmos ao Senhor neste que é o seu dia. Eu sinto que ainda não cumprimentei a vasta maioria de vocês. Por favor, sintam-se cumprimentados, abraçados, mas eu espero que ao final ainda tenha a oportunidade de poder cumprimentar cada um de vós. Podem ir abrindo as vossas Bíblias, se tiverem Bíblia, se não acompanhar, em Daniel capítulo 2. Nós vamos seguir o nosso estudo no livro de Daniel. Nós sabemos que vivemos tempos em que a Europa está a sonhar e a projetar o maior rearmamento militar sem precedentes na Europa. Um investimento que se calcula de 800 mil milhões somente para investimento do rearmamento da Europa, para aquilo que se diz que é a defesa da Europa. Para justificar este rearmamento e a convocação das nações que compõem a União Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a ordem de segurança europeia foi abalada e muitas das nossas ilusões desfeitas. Por isso temos que voltarmos para as armas. Isto é aquilo que está a acontecer a nível global. Na verdade, não sabemos os próximos passos. Nós não sabemos o que é que irá acontecer no imediato, mas fala-se até numa possível terceira guerra mundial. E nós temos ouvido sobre essas notícias. Mais perto de nós, nesta mesma semana, um governo que todos pensávamos que tinha mais 3 anos pela frente de governação do nosso país, no mínimo mais 3 anos, acabou por cair com estrondo na terça-feira passada. E a pergunta que surge naturalmente é o que virá a seguir? Ou quem virá a seguir? O que é que irá acontecer no dia 18 de maio? Onde irá parar tudo aquilo que estamos a ver e a ouvir a nível nacional e a nível global? Os nossos corações, por vezes, ficam agitados e preocupados de uma maneira legítima. Vivemos tempos de crise. Crise social, crise política. Nós vivemos tempos de crise por causa da incerteza que paira a nível nacional e a nível internacional para cada um de nós. O que é que devemos fazer nos tempos de crise? Ligar a CMTV e assistir mais vezes o telejornal. O Zé estava ali atrás a festejar, o Zé, porque ele trabalha na CMTV, está bem? Mas o que devemos fazer nos tempos de crise é ler mais a nossa Bíblia do que assistir ao telejornal. Atenção, não é errado assistir ao telejornal, mas devemos ler mais a nossa Bíblia em tempos de incerteza, de crise. O que devemos fazer em tempos de incerteza e crise é que devemos procurar ouvir a voz de Deus e não a voz dos comentadores da TV. É a voz de Deus que importa. É a voz de Deus que necessitamos. É a voz de Deus que surge aqui no livro de Daniel para nós, que nós necessitamos de ouvir. A voz de Deus que trará grande benefício para as nossas almas. E eu estou seguro que o livro de Daniel é de grande benefício para tempos de crise, tempos de incerteza, como os quais nós estamos todos a enfrentar a nível nacional e a nível internacional. É por isso que eu não quero que tu percas os próximos episódios no livro de Daniel. Não faltes. Continua a estar connosco para estudarmos juntos o livro de Daniel e ouvirmos a voz de Deus, tal como ouvimos no domingo passado. Para aqueles que não estavam no domingo passado, nós vimos
através do estudo do capítulo 1 de Daniel, que é possível, mesmo sendo um adolescente de 14 anos, de 12 a 14 anos que tinha Daniel, quando foi levado como cativo para a Babilónia, é possível ser fiel, mesmo na Babilónia. E isso também para ti, adolescente, jovem, é possível ser fiel, mesmo na Babilónia. É possível ser fiel, mesmo no mundo hostil à nossa fé, como era a Babilónia para Daniel e os seus companheiros. E como hoje em dia nada foi alterado. Este mundo, o seu sistema, as suas filosofias, continua a ser hostil à nossa fé, quer cancelar e sufocar a nossa fé. Mas é possível nós permanecermos fiéis. É possível. Porque nós dependemos de Deus, se dependermos de Deus, tal como Daniel e os seus companheiros. Também nós vimos, no último domingo, que Deus pune a idolatria. Deus pune a infidelidade do seu povo. Foi por isso que Judá foi levado, os israelitas foram levados para o cativeiro na Babilónia como escravos. Porque Deus pune a idolatria, a infidelidade do seu povo. E essa é uma grande advertência para nós. Mas também fomos grandemente encorajados em ver, no mesmo capítulo 1, que Deus recompensa grandemente a fidelidade dos seus. Se somos fiéis, seremos verdadeiramente felizes e grandemente abençoados. Mesmo estando no meio de uma geração corrompida e perversa, no mundo hostil, nós receberemos a recompensa pela nossa fidelidade. E vimos, se recebermos aqui na terra, nós sabemos que nos aguarda uma recompensa maior e melhor nos céus, na glória, com Deus para todo sempre. Se nós somos dele e se somos parte dos seus fiéis. Hoje o que é que vamos ver no capítulo 2? Vamos ler primeiramente os primeiros 13 versículos. Podem permanecer sentados, está bem, no dia de hoje para a leitura das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os caldeus, os astrólogos, para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse: tive um sonho e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei lhes deu: este é o meu decreto. Se não me contar, o rei lhes respondeu, este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles responderam pela segunda vez: conte o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. O rei respondeu: sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparaste palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam diante do rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto à carne, aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilónia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e os seus companheiros foram procurados para serem mortos. A primeira coisa que vamos ver aqui nesta leitura do capítulo 2 e estudo deste capítulo 2 é a incapacidade dos sábios humanos. A incapacidade do homem.
a impotência do homem, dos homens. Reparem, o capítulo 2 nos situa no tempo, no cronos, na cronologia, da seguinte forma. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor. Nós sabemos que no domingo passado nós terminamos, de acordo à leitura do versículo 21 do capítulo 1, no ano 539 a.C. Era o ano do rei Ciro. E agora, o autor deste livro, Daniel, nos transporta para o capítulo 2, para o ano 603 a.C. Um regresso ao passado. Agora, temos que situar, e é importante saber o contexto, que se Daniel, no primeiro capítulo, tinha 12 a 14 anos, agora não tem mais de 20 anos. Deve ter por volta de 17 anos, quando sucede os acontecimentos do capítulo 2. Por volta de 17 anos. Vocês lembram-se que na semana passada vimos que ele foi levado cativo para a Babilónia, juntamente com muitos outros judeus israelitas, e que ele entrou num programa de reeducação babilónica, reeducação religiosa, cultural, de identidade, que era um programa que tinha o seu começo por volta dos 14 anos. E teve um tempo desta escola, desta reeducação, num total de 3 anos. E agora, chegamos aqui à menção que estamos no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E talvez para aqueles mais atentos, algumas perguntas legítimas se impõem. Não há aqui uma discrepância na cronologia? Como é que é possível? Como é que Daniel e os seus companheiros estão contados entre os sábios se tinham 3 anos que tinham que passar na escola de reeducação? Como é que no capítulo 2 está a falar do segundo ano do reinado de Nabucodonosor? Não devia estar a falar do 4º ano? Ou do 3º ano do reinado de Nabucodonosor? Porque assim sim, tinha terminado já o tempo da sua reeducação, para ser considerado entre os sábios. Bem, eu não vou perder muito tempo nesses detalhes, mas para aqueles que estão mais atentos e estão-se a perguntar segundo ano do reinado de Nabucodonosor, algumas explicações bem lógicas, bem simples e bem fácil. A maneira como os judeus contam o templo, se situam cronologicamente, não é a mesma que os babilónicos. Mas essa é a resposta mais fácil de todas. Mas nós temos que olhar também para o autor e ver que método de contagem ele escolheu para situar este capítulo 2 no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Por exemplo, os babilónios, nós vimos no primeiro capítulo que está a ascensão de Nabucodonosor, do Império Babilónico, no ano 605 a.C. E os babilónicos, ele depois de conquistar Jerusalém, é que foi consagrado rei. Depois, os babilónicos já consideravam a ascensão, esse período de conquista, de ascensão, já consideravam como o primeiro ano do reinado, mesmo antes da sua coroação oficial. Então, se o método de contagem escolhido foi que o período da ascensão de Nabucodonosor já é considerado o primeiro ano, tá bem, do reinado de Nabucodonosor, então é possível situar aqui como o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, tá bem? Ou, outra possível explicação é quando a Bíblia diz 3 anos de reeducação, não quer dizer que esses 3 anos foram todos eles de 365 dias, somente para situar na nossa maneira de olhar para o tempo. Pode ser apenas as partes de 3 anos, passaram 3 anos, ou tocou 3 anos de reinado, partes de cada ano. Do ano 605, uma parte, o ano completo de 604, considerado segundo ano, e de 603, uma parte apenas, considerado terceiro ano. Então, por isso, independentemente do método que tu escolhes, aqui o autor nos situa nos primeiros anos do reinado de Nabucodonosor. E não há aqui nenhuma discrepância, apenas tens que escolher um método de contagem mais adequado, está bem? Isto não é muito importante para a nossa história
o que é importante para a nossa história é o que vem a seguir. Nabucodonosor teve sonhos. E isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Nabucodonosor teve sonhos, plural, repetitivos. E houve um sonho específico, conforme acabámos de ler, que foi perturbador para Nabucodonosor. Ao ponto que esse sonho o fez padecer de insónias. Ele não conseguia dormir. Ele estava a lutar com a ansiedade. Ele estava a lutar com uma grande agitação de espírito. Se tu já experimentaste isso, sabes muito bem que essa agitação não te permite dormir. Pensamentos acelerados, repetitivos, intrusivos, por causa de um sonho. A raiz da palavra que está aqui, no versículo 1 do capítulo 2, isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Perturbou. Esta palavra, a raiz, literalmente esta palavra no original, no hebraico, aqui ainda está em hebraico, vamos ver que vai haver uma mudança para aramaico. É bater. A imagem é como quando estás a bater num sino. A imagem é como o coração rápido, da batida rápida do coração devido a uma agitação extrema, quando tu estás muito ansioso com algo. Era desta maneira que estava Nabucodonosor. O homem mais poderoso daquele tempo. O homem que tinha o exército maior daquele tempo. O homem que tinha o império maior daquele tempo. O homem que estava na posição maior daquele tempo. Era tão frágil ao ponto de não conseguir dormir por causa de um sonho. Essa é uma grande lição para nós. Nós somos apenas pó. É desta maneira que somos frágeis. Nos julgamos grande coisa, mas esta é a nossa realidade. Somos apenas pó. Aquele homem todo poderoso daquele tempo, entre os homens, estava aflito e perturbado apenas por um sonho. Apenas por um sonho. Versículo 2 e 3, ele chamou os homens mais capacitados de todo o seu reino. Está aqui a lista, não é? Magos, adivinhos, feiticeiros, astrólogos, os melhores dos caldeus, dos babilónicos. Porquê? Sabemos que, pelo que conhecemos de Nabucodonosor, não nas Escrituras, de fontes extra-bíblica e descobertas arqueológicas, Nabucodonosor era um homem profundamente religioso. Profundamente religioso. E ele era um homem profundamente religioso e, tal como os antigos babilónios, ele acreditava que os sonhos eram mensagens de deuses. É por isso que esse sonho o perturbava tanto. Porque ele acreditava que era uma mensagem de Deus. E aquilo que ele tinha visto causava grande preocupação sobre ele e sobre o seu reino e sobre o seu reinado. Talvez uma outra possibilidade, e isto dizem os comentadores bíblicos, é que talvez Nabucodonosor, eu não estou tão certo sobre o mesmo, eu só estou-te a dar aqui outra possibilidade, que ele se esqueceu do sonho. Viram que ele nunca contou qual era o sonho aos sábios, caldeus? Talvez, possivelmente, porque se esqueceu do sonho. Eu creio que não. Intencionalmente ele não contou de uma maneira astuta, pelas evidências que temos no texto. Mas há comentadores bíblicos que dizem que ele se esqueceu do sonho. E se foi assim, nós sabemos que na cultura babilónica daquele tempo, esquecer de um sonho era um sinal de mau presságio. Era um sinal que os deuses estavam zangados com ele. Bem, independentemente da principal razão, o que é certo é que este homem acredita que os deuses têm uma mensagem para ele. E está profundamente, por causa de um sonho, perturbado, aflito e agitado. E faz uso dos recursos que tinha à mão, e os melhores recursos tinha à mão. Magos, adivinhadores, astrólogos, feiticeiros. Aqui era, vocês podem ver, eu não vou definir cada um dos, está bem? Era muita informação para vocês, mas tudo era uma mistura na cultura babilónica. Era uma mistura de verdadeira ciência, conhecimento, ciência, observação das estrelas, do sol, da lua,
dos corpos celestes, mas era uma mistura também com o misticismo. Era uma mistura também com a religião pagã, com a idolatria, com os deuses. Magos, adivinhos, astrólogos, feiticeiros. Feiticeiros, então, claramente eram aqueles que invocavam espíritos malignos. Mas havia toda esta mistura naquela cultura pagã da babilónica. Não é diferente hoje em dia. É interessante que um dos países que o ateísmo está a crescer mais, de acordo aos dados sociais, é a França. Mas sabem onde o horóscopo é mais lido? Em que país da Europa o horóscopo é mais lido? Em França. Somos as grandes mentes da ciência, da razão. Não misturamos com religião, não é? Mas têm uma profunda crise existencial e buscam respostas de uma maneira mística para as suas vidas em fontes falsas que nós sabemos que não podem dar a resposta nem satisfazer as suas almas. Era a mesma realidade ali na Babilónica Antiga e o espírito da Babilónia continua bem presente nos dias de hoje na nossa cultura. Versículo 4. Reparem quando ele disse que teve um sonho e queria saber o significado, a resposta dos caldeus, dos sábios. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico. Agora o texto todo está em aramaico, não está em hebraico. De forma proposital e intencional, o autor muda do hebraico para o aramaico. É uma mensagem para as nações. Tudo agora o que vem. É uma mensagem para as nações. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Bem, tipicamente nós também usávamos isso na monarquia no passado, agora não temos monarquia. Viva o rei! Viva o rei! É a mesma expressão típica. Conta o sonho a teus servos e daremos interpretação. E versículos 5 e 6, há uma escalada no tom de Nabucodonosor. Ele está com pouca paciência. Ele está grandemente perturbado e agora faz uma ameaça real e assustadora. Isto é algo inusual. Repare esta história. Um rei ameaçando os homens mais sábios, os seus cientistas, os seus melhores religiosos, da religião que ele acreditava e seguia, ao ponto de estar disposto a matá-los a todos, por causa que não dão resposta à interpretação do seu sonho. E mais, pede algo inusual, pede que eles digam qual foi o sonho com o qual ele sonhou. E Nabucodonosor os ameaça: este é o meu decreto. E é só um, não há dois decretos, vai ser este. Se não me contares o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas se tornarão um monte de ruínas, um monte de entulho. Pelo contrário, se me revelares, receberão recompensas e grande honra, conforme está no versículo 6. Reparem, não era uma morte qualquer que ele ameaça. Era a pior das mortes. A pior das sentenças. Seriam despedaçados, desquartejados. Os seus corpos seriam profanados. Não haveria nenhuma honra na sua morte. Era a maneira mais humilhante possível de morrer e depois da sua memória depois da morte. Também as casas se tornariam um monte de entulho, seriam completamente destruídas. Por outras palavras, as suas casas seriam um monte de pedras e só serviriam para depositar também mais entulho, mais lixo. Mas também há a promessa aqui de recompensas e grande honra. Presentes valiosos, obviamente, uma prática dos reis para quem prestava favores que eles se agradavam. Uma promoção também na função, no trono, na corte real. Ou podia até ser uma promessa de uma prática bem comum naquele tempo, a promessa de um casamento com uma das suas filhas. Podia ser. Mas eles voltaram a insistir no versículo 7 para que o rei lhes contasse o sonho. É por isso que eu creio que Nabucodonosor não se esqueceu do sonho. Por causa da insistência deles, para que ele o contasse. Tá bem? E Nabucodonosor
no versículo 8 e 9, respondeu: eu sei o que vocês querem apenas ganhar tempo, porque eu já decretei uma sentença e vou a cumprir. O que vocês querem é ganhar tempo. Querem que eu me esqueça disso, porque passaram dias. Isso não aconteceu apenas num só momento. E queriam ganhar tempo. Mais tempo. Queriam que o rei se deixasse de estar preocupado com o sonho. Queriam talvez até, e Nabucodonosor dá a entender até nas suas palavras, e aqui estamos a entrar, é verdade, um pouco na ficção, mas talvez o rei até pensava, porque era uma prática dos monarcas e reis, eles viviam com medo da conspiração contra ele. Viviam pensando em conspirações contra o seu reinado. E talvez era isso que ele pensava destes mesmos homens que estavam conspirando contra ele. Porque ele diz aqui, no versículo 9, reparem como diz: se não me contares o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparaste palavras mentirosas e más para dizer na minha presença. Conspiração. Ele desconfiava de conspiração daqueles que eram os homens mais inteligentes e em posições mais honrosas do seu reino. Conspiração. E reparem o que ele diz: preparaste palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Que coisas mudem? Que eu deixe de estar perturbado, ou que então que mude o meu reinado para outro, que passe o meu reinado para outro. Nabucodonosor era um homem inteligente e astuto. Ele tinha cerca de 30 anos. Ele já era com 30 anos o homem mais poderoso do mundo. E ele faz uso da sua inteligência e da astúcia neste confronto com os sábios humanos. Ele bem sabia que se contasse o sonho, que eles iriam inventar qualquer interpretação. Claro, quem é que não iria fazer para escapar com vida? Então ele diz: se vocês verdadeiramente têm a capacidade de comunicarem-se com os deuses, como vocês dizem, então vocês devem ter a capacidade de dizer com o que é que eu sonhei. E se vocês forem capazes de dizer qual foi o meu sonho, então é verdade que a interpretação que derem sobre o meu sonho também será verdadeira. Era esta a tese astuta de Nabucodonosor. Nós sabemos que nenhum dos seus sábios, nenhum dos homens do seu reino que foram convocados conseguiu dizer qual era o sonho e, obviamente, também não conseguiram dizer qual a sua interpretação. E mesmo na palavra destes mesmos sábios, magos, feiticeiros, astrólogos, adivinhadores, reparem qual é a sua confissão. Versículo 10 e versículo 11. Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo, algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil. E ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. O que aqueles homens estão a admitir é a sua completa incapacidade, impotência para satisfazer as exigências do rei. A sua completa incapacidade. E aqui chegamos ao momento bastante importante da história. E o porquê desta história? Esta história quer nos mostrar que os falsos deuses não são a resposta. Esta história quer nos mostrar que a confiança nos homens não é a solução para nós, nem a resposta para nós, final. Essa história quer mostrar que o homem entrega a si mesmo, ele é incapaz, ele é impotente. Ele não pode fazer nada. E os deuses também nos quais confia, fora do único e verdadeiro Deus, eles não são nada. Eles são inúteis. Eles são uma mão cheia de nada. Uma mão cheia de nada. Esta é a própria confissão daqueles religiosos, daqueles sábios, dos homens mais poderosos do reino da Babilónia. O pânico que o rei sentia, o medo que sentia, a frustração do rei, levou então a cumprir a sua sentença radical. Versículo 12 e 13. O rei se irou muito, se enfureceu
e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Inclusive foram procurados Daniel e os seus amigos. Pena capital para todos os sábios. E agora há um momento de transição na história. Quem é que vai aparecer para salvar os sábios? Quem é que vai aparecer? Versículo 14. Ao versículo 30. Vamos ler? Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão, de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim: achei entre os exilados de Judá um homem que revelará ao rei a interpretação. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes-me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem astrólogos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes. Ó rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Agora o que vemos aqui nós vimos nos versículos anteriores a humilhação dos homens, dos falsos deuses, da falsa religião. Agora o que vamos ver aqui é a exaltação de Deus, da verdadeira religião. A exaltação de Deus através da ação de Daniel. A ação de Daniel. Versículo 14 a 16, é incrível, nós vemos o contraste entre aquele que é idólatra e tem a sua confiança nos falsos deuses, aquele que não teme a Deus, em contraste com aquele que verdadeiramente teme a Deus. Repare, os sábios da Babilônia estavam cheios de medo. Nabucodonosor estava cheio de medo por causa do sonho. Os sábios da Babilônia estavam também desesperados porque havia sentença sobre eles. Porque eles não temiam o único Deus vivo e verdadeiro. O único que não temia a morte, era aquele que temia a Deus. Aqueles que temem a Deus verdadeiramente não temem nada mais. Não temem nada mais. Enquanto os outros fugiam, andavam à procura dele para matá-los, Daniel vai se apresentar. Eu estou aqui, diante do carrasco. Eu quero falar contigo. A coragem que é fomentada não é uma coragem na autossuficiência. É uma coragem porque ele teme a Deus. Ele depende de Deus em todas as coisas. Essa deve ser a nossa coragem. Não é uma coragem louca de colocar o peito às balas. Eu sou muito forte, sou muito grande. Eu posso tudo. Eu quero, posso e mando. Isso não é coragem. Isso é tolice. Coragem é isto.
Coragem está baseada em temer a Deus, depender de Deus em todas as coisas. E com apenas 17 anos vemos eles a agir corajosamente. Vai falar com o seu carrasco que andava à procura dele para o matar. E fala de maneira prudente, diz o texto. De maneira sensata, não é de qualquer maneira. Prudente, sensata, respeituosa. Porque era uma coragem não tola, nem louca. Era uma coragem temerosa na dependência de Deus. Não centrada nele, mas em quem era o seu Deus. E tal como os sábios caldeus se comprometeram a interpretar o sonho, mas não conseguiram, porque nem conseguiram descobrir qual era o sonho, Daniel diz, e se compromete aqui, ao final do versículo 16, a interpretar o sonho. Daniel se compromete a interpretar o sonho. Porquê que Daniel tinha esta coragem e esta confiança que iria interpretar o sonho? Porque nós vimos no capítulo 1, versículo 17. Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo o tipo de visões e sonhos. A sua confiança não estava nele, mas em Deus que era por ele, com ele e o capacitava. É por isso que ele corajosamente age e diz que vai interpretar o sonho. Porque ele sabia que Deus o tinha capacitado para tal, ele sabia que o poder vinha de Deus, ele sabia que a sabedoria para descobrir o sonho vinha de Deus, não dele, e ele agiu. Ele agiu para a salvação dele, dos seus companheiros e todos os demais sábios. Ele tomou a iniciativa. Isso nos aponta muito, não para Daniel. Sabem outro que tomou a iniciativa pelos homens para salvar os homens de maneira perfeita e não apenas para salvar a vida na terra dos viventes, mas para salvar a vida por todo o sempre, por toda a eternidade. Dá-lhes vida eterna, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele mostra no versículo 17 e 18 várias qualidades que nós também devemos e são dignas de imitar como povo de Deus na Babilónia, em tempos de crise, tempos de incerteza, no meio de uma geração corrompida e perversa como a qual nós vivemos, diante de ameaças à nossa fé, cancelamento à fé cristã, aos nossos valores, àquilo que nós queremos, à nossa mensagem, que é a mensagem de Cristo. Não é nossa, é dele. Reparem o que fez primeiramente, e aqui mostramos que é uma coragem em dependência de Deus. Versículo 17. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilónia. Ele era confiante, sim, Daniel, mas ele não era autossuficiente. Nós muitas vezes somos autossuficientes e não confiantes. Há uma grande diferença. Daniel era confiante, mas não era autossuficiente. Ele agiu em perfeita dependência do Senhor. Mesmo a capacidade que Deus deu, ele sabia que vinha do Senhor. E por isso é a Deus que ele se volta. E volta-se não apenas sozinho. Esta é uma grande lição para nós. A verdadeira espiritualidade não é isolada. A verdadeira espiritualidade é isto aqui, comunidade, igreja. Estar lá na tua casa, em frente do YouTube, com uma guitarra talvez, a louvar a Deus, ou a ouvir um sermão de qualquer pregador. Verdadeira espiritualidade é em comunidade. Daniel foi com os seus companheiros e organizaram ali o culto de oração na Babilónia. Vamos orar. Vamos orar. Esta é uma grande lição para nós. A santidade virá às nossas vidas por meio também da ação do Espírito Santo na igreja, entre o povo de Deus, nos relacionamentos, na comunhão, nas orações. É por isso que é importante orarmos juntos. É por isso que é importante separarmos tempo para o fazer. No culto dominical nós oramos juntos, mas também noutras oportunidades tu podes estar connosco e juntar-te a nós a meio da semana para orarmos juntos. Junta-te. É assim que tu irás crescer em santidade. Por meio desta comunidade. Reparem a maneira como Daniel glorificou a Deus no meio desta situação. Não é ele o grande herói. A glória toda está para Deus. Daniel busca a Deus em dependência e oração. Ele tem uma coragem em dependência em Deus. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus vos deu um espírito de poder, de coragem, não de medo,
um espírito de coragem, de domínio próprio, não de medo. Esse é o Espírito de Deus agindo em nós. E esse Espírito de Deus nos leva a depender de Deus. Não está na nossa força a coragem, a valentia. Ele também responde com fé, Daniel. Fé na confiança em Deus, em quem era Deus. Naquilo que Deus dava. O tinha capacitado para interpretar visões e sonhos. Nós devemos viver com fé em todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz a Escritura. Nós devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E nós devemos, reparem, no culto de oração de Daniel e dos seus companheiros, eles não exigiram de Deus, Deus, tu nos capacitaste, me capacitaste a mim para interpretar sonhos e visões, agora dá-me a capacidade. Eu decreto, eu reclamo, eu amarro esta promessa para mim. Nada desta linguagem é usada aqui. Uma linguagem que vemos em muitas outras igrejas evangélicas. Ou ditas evangélicas. A linguagem aqui é de pedir misericórdia a Deus. Senhor, por favor, não nos trates conforme nós merecemos. Tem misericórdia de nós. E sê-nos favorável e nos abençoa, dando-nos a capacidade a Daniel de entender o sonho do rei. De conhecer e entender o sonho do rei. E ele obtém a resposta, numa visão da noite, ele obtém a resposta. E o que primeiramente faz Daniel, tem a resposta, vai a correr para o rei para contar. Eu já sou o cara, sou o homem, tenho a resposta, já sei qual é o teu sonho. Vou solucionar isso e vou-vos salvar a todos. A primeira coisa que faz Daniel é louvar a Deus. E por isso temos uma bela oração de louvor aqui escrita. Daniel louvou o Deus do céu, versículo 19. E escreve uma das mais breves, mas mais belas orações escritas na Bíblia. E reparem pelo que Daniel louva a Deus depois de conhecer o sonho e a interpretação do sonho, que nós vamos conhecer mais à frente. Ele louva a Deus pela sua sabedoria. A sua sabedoria. Só Deus, porquê? Porque só Deus pode conhecer os pensamentos, as motivações, as intenções, os sonhos, as palavras, antes até sequer de serem pronunciadas. Deus é o omnisciente que conhece todas as coisas. Ele reconhece isso, que Deus é o único que sabe todas as coisas, e ele reconhece também que é por meio de Deus que nós recebemos sabedoria para todas as coisas. Não é isso que Tiago nos exorta? Tem necessidade de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá deliberadamente. A sabedoria vem dele. Daniel reconhece isso e louva a Deus por isso. Pediu sabedoria, recebeu sabedoria e louva a Deus porque vem dele. Assim devemos também ser a nossa atitude. De louvar a Deus pela sua sabedoria. Mas não só sabedoria, poder, versículo 20. Porque não basta ser sábio, é preciso ter o poder para executar a sabedoria. E Deus é aquele que é todo poderoso para cumprir todas as coisas e realizar todas as coisas. Daniel dá exemplos de como o poder de Deus se irá cumprir e se cumpre. Porque ele recebeu este conhecimento. Versículo 21, reparem. Ele muda os tempos e as estações. Remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Deus é o soberano Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder para mudar o tempo, as estações. O verão, o inverno, a primavera, o outono. As épocas, as circunstâncias da nossa vida, tudo o que é tempo determinado e indeterminado, Deus tem o poder de mudar. Ele é o Senhor do tempo, porque Ele vive fora do tempo e do espaço. Este é o nosso grandioso Deus. E devemos louvá-lo por isso mesmo, pela sua soberania. Daniel acrescenta mais, ele não é apenas todo-poderoso porque tem o poder sobre o tempo, mas também Ele tem o poder sobre os homens. É Ele quem coloca ou remove os reis, os governantes e todas as autoridades. Assim será no dia 18 de maio. Quem nos irá governar? Estejamos descansados. É Deus quem o irá colocar. E foi Deus que removeu este governo. E é Deus que irá confirmar todas as coisas no dia 18. Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Louvemos a Deus e descansemos nele, tal como Daniel.
Daniel louva a Deus pela resposta às suas orações. E versículo 24 a 26, ele é levado à presença do rei para interpretar o sonho. E eu gosto do versículo 27, como ele... Reparem, a fidelidade de Daniel, às vezes nós temos a fidelidade de Daniel como ao sermos fiéis no meio desta geração corrompida por nos portarmos bem, por não terem nada mal para dizer contra nós. A fidelidade se prova também em sermos testemunhas da verdade, em proclamarmos com coragem a palavra de Deus, em apontar para Deus. É ativa, não é apenas passiva. E querem que eu prove isto? Reparem como começa Daniel, o versículo 27, a sua fidelidade. Não é apenas passiva, é ativa. E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Por outras palavras, rei, a religião que tu segues, aqueles em que tem confia, eles não são nada, nem podem nada. Confrontação da falsa religião. Isto é ser fiel. É isto que nós devemos fazer nesta sociedade. É isto que nós devemos fazer na sociedade. A nossa mensagem com convicção e firmeza e também expondo a maldade, a injustiça, a idolatria e a falsa religião. Daniel destrói aqui a sabedoria humana de uma maneira respeituosa, mas ele está a afirmar que a religião e as práticas pagãs da Babilónia são vazias, inúteis. São como aquelas bolhas de sabão, não é? Quando as crianças desaparecem logo. São nada, são vazias. E duas coisas mais Daniel faz diante do rei. Versículo 28 a 30, reparem. Daniel fala a verdade em nome de Deus. Ele disse, no versículo 28, há um Deus no céu que revela os mistérios, não sou eu. Nós não permanecemos aqui para apontar para nós, ou para falar sobre nós, mas sim para falar sobre Deus e para apontar as pessoas para Deus, para o único Deus vivo e verdadeiro. Ele fala a verdade, sim, vai proclamar a verdade ao rei, mas faz em nome de Deus. É para isso que nós estamos, igreja. Para falar aquilo que Deus já revelou na sua palavra para nós. Não precisamos de visões nem sonhos hoje em dia. Já temos a vontade de Deus revelada para nós na palavra. E agora devemos fielmente proclamá-la em nome de Deus. Porque ela não é palavra de homens, é palavra de Deus. Também ele diz que Deus revelou o que acontecerá no futuro. E isto é suficiente para nós saber que Deus tem o poder sobre o futuro, que Ele controla o futuro, que o futuro está nas suas mãos. E Ele já revelou tudo aquilo que nós necessitamos saber. E se não revelou algo é porque nós não necessitamos saber. A nossa resposta deve ser confiança e descanso naquele que tem o futuro nas suas mãos. Nas suas mãos. Versículo 30 também, reparem, Daniel não apenas fala a verdade em nome de Deus, Daniel é humilde e exalta a Deus, versículo 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria do que os demais entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel faz lembrar muito João Batista quando apontou para Jesus Cristo. Ele disse aos seus discípulos, é necessário que ele cresça e eu diminua. O maior profeta entre as mulheres desapareceu para que Cristo aparecesse. Daniel, a mesma coisa aqui, desaparece para que Deus seja exaltado e glorificado. Amados, que essa seja a nossa atitude, de dar a glória, de apontar as pessoas para Deus. Não há nada que o homem não tenha recebido no céu, também usando as palavras de João Batista. Não há nada que o homem receba que não o tenha recebido do céu de Deus. Nada. Não confies na tua força, na tua saúde, na tua conta bancária, na tua inteligência. Tu não és nada, és apenas pó. Como eu. A nossa confiança deve estar em Deus. E a quem devemos procurar exaltar é Deus. Ele é que era um verdadeiro reformado, Daniel. Ele vivia pela máxima, somente a Deus a glória. E terminamos com a revelação, então, do sonho, da interpretação, da vinda do reino eterno, nas últimas palavras, versículo 31 a 45. Diz assim a palavra de Deus, ó rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro
e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os migalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio, porém a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação: ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino forte como ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo, assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nós vamos ter oportunidade mais à frente no livro de Daniel de explorar os detalhes deste sonho, desta interpretação, porque nos serão dados mais detalhes ao longo do livro. Aqui não nos vamos prender nos detalhes. Apenas o sonho é revelado, a interpretação também é revelada. Pensem numa estátua enorme, em figura humana, com diferentes partes que compunham essa estátua. Ouro, prata, bronze, ferro, barro. E misturado o ferro com o barro. Aquilo que nós podemos saber e ter a certeza, mas depois iremos explorar isso mais no futuro, é que cada parte se refere a um reino que se irá levantar depois da Babilónia. Nabucodonosor é esta cabeça de ouro, a cabeça, o primeiro grande império e reino. E Deus está a revelar o que vai acontecer no futuro através de Daniel. Outros reinos se levantarão. Nós sabemos pela história que isso se cumpriu. Os leitores originais deste livro não tinham visto ainda isto a acontecer na sua plenitude. Nós sim. Nós temos essa vantagem. Nós sabemos que depois da Babilónia vieram os medos e persas. E depois dos medos e persas veio o grande Alexandre o Grande, os gregos. E depois dos gregos veio os romanos. E depois vamos ver o que é isso, ferro com barro. Deixamos para o futuro. Não podes perder nenhum dos estudos, está bem? De Daniel. Tens que estar aqui todos os domingos. O resumo desta mensagem é o seguinte. O reino de Deus irá substituir todos os demais reinos. Há uma pedra que destruirá todos esses reinos. Todos os reis e todos os reinos. E será instaurado o reino de Deus, o reino eterno. Reparem a linguagem que usa. É que no versículo 44 e 45... versículo 45, reparem. Como visto que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos. Porque isto não é obra humana, é obra divina. É o reino divino, é o reino de Deus, sem auxílio de mãos. Assim virá também o reino eterno de Deus pelo poder de Deus. E o seu reino já está entre nós, no sentido espiritual. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está, no sentido espiritual, entre nós, aqueles que somos parte do seu povo. E está crescendo. Está crescendo. Os impérios têm caído. O reino de Deus tem perseverado ao longo da história. Mas também ainda falta a consumação da destruição final de todos os reinos e da instauração do reino de Deus eterno visível, onde Deus irá subjugar todas as nações.
irá instaurar o seu reino eterno. Podemos estar completamente seguros que assim será. E Nabucodonosor ficou tão impactado pela revelação do sonho e da sua interpretação e creu na mesma, porque, claro, quem lhe contou o sonho, como é que poderia saber se não é alguém que tem contacto diretamente com os deuses? E neste caso, Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel. Reparem versículo 46 e 49. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. E também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Como é que termina esta história? Termina com a adoração a Deus e a exaltação dos seus servos fiéis. É desta maneira que termina esta história. Adoração a Deus. Daniel já tinha louvado a Deus e adorado. O povo de Deus adora a Deus verdadeiramente. Mas o povo de Deus também é instrumento para apontar os homens a adorarem o único Deus vivo e verdadeiro. E é isto mesmo que acontece agora por meio de Nabucodonosor, que nós vemos aqui. Nabucodonosor a louvar, a adorar o Deus de Daniel, o Deus dos israelitas, e a exaltar até os servos de Deus. Bem, que aplicações para terminar conseguimos, hein? Capítulo 2 de Daniel. Que aplicações para nós depois de tudo aquilo que vimos através desta história? Primeiramente, uma forte e marcante aplicação que salta desta história é que a nossa confiança deve estar na palavra de Deus. A nossa confiança deve estar na voz de Deus, na palavra de Deus. Aquilo que ela diz é verdade. Aquilo que ela disse que iria se cumprir, se cumpriu. Aquilo que ela diz que se vai cumprir, se irá cumprir. A nossa confiança deve estar na palavra de Deus. O mundo, os reis, os reinos passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão. Mas o que é que disse Jesus Cristo sobre as suas palavras? Mas as minhas palavras jamais passarão. Não se preocupem com a instabilidade, com a incerteza que nós vivemos. Não se preocupem se vem a Terceira Guerra Mundial, se não vem, que primeiro-ministro nos irá governar, qual será? Será da direita, será da esquerda? Não se preocupem, porque tudo isso passará. Mas uma coisa é certeza, as promessas que nós temos para nós na palavra de Deus jamais passarão e todas serão cumpridas. Podemos descansar. Também, que grande lição para nós aqui. Deus deve ser adorado por todos, como o único, todo-poderoso e soberano. Daniel o fez. Nabucodonosor também reconheceu o poder de Deus e até a veracidade da palavra de Deus que foi revelada por meio de Daniel. Mas sabem o que é que nós vemos tristemente aqui no capítulo 2? Talvez vamos ver algo diferente à continuação do livro. Se quiserem saber, têm que ficar. Mas o que vemos aqui ao final do capítulo 2 é que ele não se rendeu ao Deus de Daniel. Reparem como ele se refere a Deus. O vosso Deus. Não o meu Deus. O vosso Deus. Ele, até de maneira surpreendente, como muito religioso que era, considerou o Deus de Daniel, o Deus dos israelitas, superior ao seu Deus, Marduk. Ele era um adorador de Marduk, o Deus babilônico, o principal. E ele considerou aqui superior o Deus de Daniel aos seus deuses. Claro, os seus sábios não conseguiram dar resposta. O Deus de Daniel, sim. O único e verdadeiro Deus. Mas o grande problema é que nós até às vezes podemos fazer confissões públicas. Nós às vezes até podemos aceitar a verdade que estamos a ouvir no domingo de manhã. Dizer isto faz sentido, isto é bom. Mas há uma grande diferença de nós nos rendermos a esse Deus e à sua palavra.
Que tu não sejas como Nabucodonosor. Não fiques apenas como admirador, mas torna-te um adorador verdadeiro em espírito e em verdade, do único e verdadeiro Deus. Porque, olhando para as promessas e para a palavra de Deus, está por chegar a consumação do reino eterno de Deus. Esta pedra que irá destruir todos os demais reis e reinos. E o seu reino será instaurado para todo sempre. Que é essa pedra? Para quem aponta a Jesus Cristo, que é a pedra, a rocha? Jesus Cristo. Reparem, eu só vou ler para vocês Lucas 20, versículo 17 e 18. Se quiserem me acompanhar, podem me acompanhar. Reparem o que diz Lucas 20, 17 e 18. Citando as Escrituras e citando até o Salmo 118, 22. Porque esta pedra é mencionada ao longo das Escrituras, não apenas no livro de Daniel. Versículo 17 e 18. Mas olhando para eles, Jesus disse: então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pós. Jesus Cristo é a pedra angular, o fundamento do edifício de Deus, da igreja. Ele é o fundamento do reino eterno de Deus que jamais terá fim. Ele é o único Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o Rei do reino eterno de Deus. E a sua obra na cruz, rejeitada pelos homens, conforme ele acusa aqui os fariseus, foi a sua maior conquista sobre os seus inimigos, sobre todos os seus inimigos. A sua ressurreição ao terceiro dia foi a sua coroação como Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por isso que ele é o único digno de adoração, aquele que um dia virá para estabelecer o seu reino sobre as nações. Não apenas de forma espiritual, como já está presente, mas também de forma visível. E quem o rejeitar, esta pedra, observemos as palavras, será destruído por toda uma eternidade. Quem se render a esta rocha, onde a sua alma descansa, a rocha que é Cristo, viverá abundantemente por toda uma eternidade. Qual será a tua resposta? Qual será a tua resposta esta manhã? Por último, é uma última aplicação que eu não resisto. Nós vemos realmente um exemplo de fidelidade em Daniel. E é um exemplo também para nós sermos fiéis para a glória de Deus. A fidelidade a Deus neste mundo também nem sempre vai resultar em perseguição. Para Daniel resultou em honra, em recompensa. Mas apenas a nossa preocupação deve ser em sermos adoradores de Deus, sinceros e verdadeiros, sermos fiéis testemunhas no meio desta geração, no meio da Babilónia, na qual nos encontramos, e poder levar assim outros, convocar os homens a adorar o único e verdadeiro Deus, juntamente conosco, para que estejam aqui também sentados conosco a adorar o único e verdadeiro Deus. Os resultados, se virá honra sobre nós, nesta terra, ou se virá perseguição, isso deixamos com Deus, que Deus escolha. Nós sabemos o que nos espera, é algo muito maior e muito melhor. O reino eterno, juntamente com a rocha, Jesus Cristo, para todo o sempre. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ser verdadeiramente adorado no meio do Teu povo. Ao te reconhecermos como o único digno de adoração, Pai. E ao podermos comprometer-nos a sermos fiéis a Ti, fiéis adoradores, Pai. E continuar a convidar os homens também a juntarem-se a nós para Te adorar, Senhor. E adorar a rocha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém.